Na igreja presbiteriana, normalmente não tem teatro num culto. No domingo a gente não tem teatro. Mas ninguém nunca disse que não podia ter teatro no acampamento. Eu estou olhando para você, Joy, né? Eu vou começar a selecionar os atores, porque sabe como é que vai ser esse teatro de manhã? Vem cá, Reverendo Tiago. Eu e o Reverendo Tiago, a gente estava cheio de ideias subversivas. Quando a gente conversou pela primeira vez... Sobre o quê? Subversivas. Subversivas. Primeira vez que a gente conversou, em julho do ano passado, sobre como é que a gente estava pensando nas palestras, como é que a gente ia bolar. Aí o Reverendo Tiago deu uma ideia da cabecinha dele. Ele falou assim: vamos fazer, na segunda-feira de manhã, uma encenação. Não, melhor, 3 encenações. Aí eu falei: como é que é isso, pastor? A gente é presbiteriano, a gente vai dar problema. Não, ele falou assim: a gente vai encenar cenas do cotidiano de uma família. Aí a gente ficou pensando, qual vai ser o título disso? Está lá o título lá? Minha Família é uma Peça. Ah, viu? Eu tô aí, cara, foi criativo, cara. Minha Família é uma Peça, viu? Peça, peça de teatro, peça, tá? E então a ideia é a gente ter 3 cenas que vão ser encenadas aqui na frente, tá bom? Mas não somos eu e o Tiago que vamos encenar. Nós somos apenas os narradores. A gente vai descrever. Quem vai encenar são vocês, tá? Porque quando você vai ter uma peça de teatro, antes mesmo dos atores irem para o palco, existe um processo. Quem é do teatro aí, o pessoal do cinema sabe disso, que você tem um processo que é o processo de leitura de um roteiro. Sabe o que é? Quando os atores sentam numa mesa, aqui não vão ficar necessariamente sentados, mas eles recebem o diálogo e eles vão ler o diálogo. Então vocês não vão ter que inventar a peça, vocês vão ter que emprestar o corpo, a voz de vocês para dar vida aos personagens. E mesmo que vocês não tenham lido nada do roteiro antes, a melhor peça é sempre mais improvisada, né? É quando você é pego de surpresa. Por exemplo, fala assim: você vai ser o ator, ou dá a oportunidade para a pessoa vir aqui na frente e encenar, tá? Gente, as peças já estão todas escritas, a gente vai dar, assim você só vai ler a peça, tá? Então não é nada assim tão complexo não. E aí depois de cada uma dessas cenas, são 3 cenas diferentes, eu e o pastor Tiago, a gente vai analisar aquela cena do cotidiano e tentar aplicar o evangelho nas nossas famílias imperfeitas, porque a nossa imperfeita família ainda é uma família da aliança, ainda é uma família que pode contar com a graça do evangelho, com o poder de Deus, não, Reverendo Tiago? Dá para ser desse jeito, né? Então, como é que a gente faz essa primeira, Reverendo? A gente chama voluntariamente ou a gente escraviza um para a gente? Escraviza é melhor? Então eu já comecei. Tem alguém que quer ser escravo voluntário aqui? Olha as crianças. Vai ter uma com as crianças, tá? As crianças foram as primeiras a levantar a mão. Elas estão muito ansiosas, né? Mas a primeira é só com os adultos. Na verdade, a primeira vai ser um homem e uma mulher. Então, quem vai ser a cobaia? Olha, Jéssica Dantas, vem cá, uma salva de palmas para Jéssica. Vem, Tiago, uma palma para os dois. Vem, Tiago, não, Tiago. Tiago, vai? Não. Vem, Tiago, vem, Tiago. Vamos lá. Vamos sentar aqui na mesa aqui. Olha só, gente, tem até água para vocês. Quando você vem, você ganha água. Ó, que legal. Pode sentar ali, ó. Senta o Tiago lá. Senta a Jéssica lá naquela ponta lá. Jéssica aqui, Jéssica. Deixa eu abrir. Nossa, o Tiago tá muito à vontade, né? Tá muito à vontade o Tiago. Legal. Ele deve estar muito feliz agora. Oi, Tiago, tudo bem? Como é que vai? Passa o olho aí. Ó. Agora sim, funcionando. Obrigado. Sempre na parte da fala, eu descrevo o que você está fazendo aqui, e aí você sempre faz a sua fala.
som. Gente, eles estão vendo o diálogo pela primeira vez aqui, tá? Isso aqui nada foi combinado antes, a gente não fingiu que eles eram voluntários, eles são voluntários autênticos, tá? Hamsters na roda. Casos de família. A Jéssica tá completamente à vontade, o Thiago tá desesperado. Não, ele tá super à vontade, olha a cara dele. Como é Tá que eu vim feliz. parar aqui? Casos de família é o nome? Casos de Casos família. de família. Casos de famílias gospel. Abre aqui o seu celular aqui. Não, pode ler, pode ler. Abre o primeiro aí, que é a cena número 1. Vê se vai abrir. A sua parte vai ser a parte do narrador, tá bom? Então eu descrevo a cena. E vai ter, acho que mais uma vez aqui, o narrador aqui na frente, eu acho que e no final. É você. Tá bom. Pode ser dar pra Jéssica aí. Jéssica, esse vai ser o seu. E aí, Thiago, já viu aí? Tiago está num processo de morte lenta aqui, meus irmãos. Morte lenta. Vamos ficar de pé, Tiago. Vamos ficar de pé, Jéssica. Você consegue ficar de pé para ler? Consegue ficar de pé para ler? Então tá. Vamos passar o microfone pelo outro lado ali. Ó. Então assim, Tiago, Jéssica, vocês vão ler, mas ler encenando, assim, entendeu? Você, principalmente você, Tiago, assim, você já tem essa careca do Zidane, assim, ó. Tem que dar aquela encenada, assim, né? A Jéssica está pronta ali para encenar, tá? Então, imagina, gente, normalmente, não é a peça, que é como se fosse aquela preparação da peça, vocês estão vendo, né, os bastidores de uma peça de teatro acontecendo, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o meu também. Só um pouquinho. Um pouquinho que eu estou chegando lá. Então, eu sou a pessoa que descreve os elementos da cena. O pastor Tiago é o narrador da cena e vocês vão descobrir já já quem é o Tiago e a Jéssica, que não são mais Tiago e Jéssica. Então vamos lá, presta atenção. O nome dessa primeira cena é Peso Morto, tá? Peso Morto. Aqui no palco é como se a gente estivesse num pequeno escritório, tá? Imagina que a gente está num pequeno escritório, como se tivessem aqui duas pessoas trabalhando lado a lado, papel bagunçado, tá tudo bagunçado aqui, papel bagunçado, tá? Tem uma cafeteira no canto, em algum canto ali, tá? E o ambiente no relógio da parede já está marcando assim que são 7h47 da noite, tá? O ambiente já devia estar vazio, mas ali ainda há duas pessoas trabalhando. O Rafael, na casa dos 30 anos de idade, está ali com uma camisa amassada de trabalho, mangas dobradas, está com um olhar cansado, exausto, tá? Ele está sentado, encarando a tela ali do computador. Encara a tela do computador aí. Senta aí, pode sentar. Encara a tela do computador. Mas sem realmente prestar muita atenção, assim, como é que é? Encarando a tela do computador sem prestar atenção, assim. É assim, é? Tá bom. Agora a Clara, colega de trabalho, por volta ali dos 30 anos de idade dela, também está ali de pé, segurando uma xícara de café frio. Tá? Ela observa o Rafael, por um momento, antes de ficar assim meio pesarosa, e sentar na mesa ao lado dele. Então, traz a cadeira para cá. Não. Pronto, deixa eu ver se o microfone chega. Eu acho que ele chega. Pronto, tá bom. Pronto, tá aí, tá bom. Agora o narrador vai narrar. Há silêncios que pesam mais do que palavras, e há dias que nunca terminam, porque carregamos seu peso para casa. Nesta sala de escritório, dois colegas de trabalho, unidos pelo cansaço, finalmente deixam escapar o que sempre seguram. Se a gente ficar mais 5 minutos aqui, acho que vamos começar a ser cobrados aluguel. Sorri de canto, sem tirar os olhos da tela. A essa altura. Nessa parte você sorri. Essa parte eu falo. Professor. Calma. Vamos fazer direito. Começar com uma piada. Peraí, calma aí. Dá chance pra ele. Ó lá, vamos lá, pessoal. Silêncio, ó, pessoal. Silêncio. A peça está acontecendo.
Ele dá um sorriso de canto, sem tirar os olhos da tela. A essa altura, já deviam descontar direto o salário. Dá um gole no café, faz uma careta. Frio, como tudo nessa empresa. Finalmente, o Rafael tira o olhar do computador e olha para Clara. Eu não aguento mais, Clara. Clara se encosta na mesa, curiosa, O que foi agora? e ele gesticulando frustrado. Tudo. O chefe pedindo prazos impossíveis, as cobranças, as fofocas, essa sensação de que a gente dá tudo e recebe migalhas. Hoje mesmo fiz um relatório que nem era minha função, porque o pessoal do financeiro esqueceu. Adivinha? Nenhum obrigado. Ela balança a cabeça compreensiva. Sei bem. Hoje o chefe me mandou refazer uma planilha 3 vezes. 3. R$3. Porque ele mudou de ideia toda hora. E no final, sabe o que ele disse? Clara, seja mais eficiente. Uma risadinha sem humor. E aí então, aí ele esbraveja agora. Cara, esse lugar vai matar a gente. Silêncio. Os dois encaram o nada, sentindo o peso da conversa. Clara respira fundo e coloca a xícara na mesa. E o pior? O trabalho já me esgota tanto que quando eu saio daqui, não sobra nada para minha vida. E ele encara interessado. Como assim? Minha casa parece só um lugar onde eu durmo. Meu marido já parou de perguntar a que horas eu chego, porque ele sabe que eu nunca sei responder. Minha mãe vive reclamando que eu não tenho tempo para ela. E eu não sei, mas se algum dia vou ter. Rafael abaixa os olhos, observando aquilo. Ele respira fundo, encosta na cadeira, como se pela primeira vez estivesse realmente parando. É isso, né? A gente vive correndo atrás de uma coisa que nunca chega. E no meio do caminho, vai perdendo tudo o resto. Clara sente, o silêncio se instala de novo e a luz fria do escritório parece ainda mais opressiva agora. Nem todo peso é visível. Alguns vão se acumulando aos poucos, até o dia em que simplesmente não dá mais para carregar sozinho. O Rafael fecha o notebook dele, a Clara olha para ele, pela primeira vez na noite ela sorri de verdade. Quer ser... Ah, fechou a tela. Peraí. A minha é fácil, minha fala. Quer sair daqui? Tomar uma bebida antes que o dia acabe de vez? Ele hesita por um instante, depois se levanta, como Bora. se... Pode ficar de pé. Como se finalmente decidisse largar aquele peso, nem que fosse por algumas horas. Bora. Eles saem juntos, deixando o escritório vazio, a luz diminui e o narrador. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma pausa, antes que o que pesa demais nos faça parar de vez. O narrador vai repetir a última fala. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma pausa, antes que o que pesa demais nos faça parar de vez. Luz apaga, fim de cena. Uma salva de palmas para os novos atores. Olha só. Olha, a Jéssica eu não sei, mas eu sinto que o Tiago nasceu para isso. Tiago é o dom dele. Muito obrigado. Reverendo Tiago, meu amigo, a gente já viu essa cena antes, né? Essa cena de estresse no trabalho. Quem nunca passou por isso? Um chefe com demandas, problemas complicados. Como é que a gente começa a analisar isso, Reverendo Tiago, na sua opinião, assim? Como é que a gente começa a pensar sobre essa cena que todo mundo vive no dia a dia? Porque muitas vezes quando já chega no gabinete eu não aguento mais.
A pessoa já vem com as ideias, eu estou com burnout, estou com esgotamento. Como é que é isso aí, pastor? Por que as pessoas acabam ficando assim nesse mundo caído nosso? Por quê? Ok. Acho que todos nós estamos suscetíveis a passar por estresse em qualquer circunstância que a gente viva, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Está ligado o microfone. Está ligado. Estão me ouvindo agora? Aí sim. Bom, é uma cena comum, talvez alguns de nós aqui, e se não todos, já passamos por uma situação parecida com essa, né? E é interessante como a gente vai permitindo que isso se acumule ao tempo, né? E também prestar atenção em como nós respondemos isso. O que nós vimos aqui é comum, entre aspas, no contexto de um mundo caído, onde nós podemos ver vários elementos aqui que traz a ideia ou que mostra o fato de questões externas e de questões internas. E o que nós tratamos primeiro? Por onde nós começamos? Uma coisa que me chama a atenção é que um ambiente de trabalho que deveria ser um lugar, não sei se é o meu aqui, um ambiente de trabalho que deveria ser um lugar onde o trabalho é uma bênção, porque o trabalho foi criado por Deus, acaba sendo na prática encarado como uma maldição por muitas pessoas. Todo mundo já enfrentou, aqueles que trabalham enfrentam a ideia de um chefe espinhento, de um colega fofoqueiro, e esse ambiente, por que esse ambiente acabou se tornando um ambiente complicado para as pessoas? O que espiritualmente aconteceu com o trabalho, na sua opinião, que fez as coisas se tornarem isso? Ok. Bom, primeiro é a visão a respeito, como você falou, do trabalho, né? Nós vemos o trabalho, aquela ideia de, poxa, segunda-feira, amanhã, quando é no domingo. Hoje né? é segunda-feira, eles estão aqui. Exatamente. Né? Mas o trabalho foi dado antes da queda ao homem, e como significado para ele também, e o trabalho é uma bênção para nós. Agora, qual que é o problema? Depois da queda, aliás, antes da queda, o trabalho fazia parte da vida do homem como um meio para glorificar a Deus. Né? Pós-queda, nós assumimos elementos da criação como se fossem o próprio Criador, e esse é o problema. Né? O problema de tornar o trabalho, muitas vezes, a fonte de alegria, de contentamento e de provisão. Claro que ele provê, claro que ele traz alegria, deve fazer isso, né? Mas principalmente o aspecto em que, como nós encaramos e nós enxergamos. E é uma coisa interessante, porque todas as dificuldades que nós passamos são elementos que Deus nos deu no Éden. Então o homem trabalhava no Éden? Sim. Ele tinha descanso no Éden? Sim. Ele tinha provisão no Éden? Sim. Então, pós-queda, essas necessidades permanecem no homem. Só que o que ele faz? Ele troca, ele inverte esse aspecto, colocando então no seu trabalho uma questão de confiança, né? Levando ao ponto de que não avalia exatamente a sua própria vida, em como ele está desenvolvendo isso, e esse é o maior problema, né? Então, como eu falei, nós começamos falando por dois elementos. Primeiro, quais são alguns elementos que nós podemos perceber na fala e nesse diálogo, né? Então vamos pensar um pouquinho no estudo de caso, que você estivesse ouvindo alguém falando sobre isso, tá? Tem duas pessoas esgotadas, né, com demandas, com problemas, com questões, né, de entregar tarefa, chefe reclamando. Quando nós estamos assim, o primeiro sentimento que nós experimentamos muitas vezes é de autojustiça. Perceberam na fala deles? É meio que um coitado de mim, porque eu passo por isso. Tudo mais. Ou seja, a visão errada sobre si, a visão errada sobre o trabalho e a visão errada sobre o próximo. E quando isso começa a acontecer, então nós nos colocamos como alguém que está sendo injustiçado, e nós perdemos a habilidade, ou na verdade ofuscamos a habilidade de avaliar o próprio coração nesse aspecto. Então, externamente, né, nós temos um chefe que pede, que muda e tudo mais, só que de certa forma, isso faz parte do contexto do trabalho. Isso faz parte do fato de que as pessoas mudam, demandas acontecem, e há muito forte na fala deles a necessidade de um reconhecimento. E aí entra então a autojustiça, né? Exatamente. O problema é que as pessoas às vezes encaram como ruim a forma como Deus estabeleceu. Por exemplo, ter autoridade sobre você é uma coisa boa. Mesmo que às vezes essa autoridade seja um pouco desproporcional aqui e ali, mas o problema não é ter autoridade. Tem gente que acaba virando e falando assim, quer saber, vamos se livrar desse chefe, vamos fazer um abaixo-assinado, porque a gente não quer ter mais chefe a partir de hoje. Não querer ter mais chefe não é bíblico.
Porque Deus é nosso chefe, e Ele estabelece chefes nesse mundo, e esses chefes são capazes, inclusive, de nos disciplinar, de promover o nosso bem. Então, um dos problemas da queda é porque a queda faz a gente encarar as coisas boas que Deus criou como, às vezes, o próprio trabalho. Quer saber? Não quero mais trabalhar. Então, não é só mais assim que eu tenho um trabalho ruim, eu não quero mais trabalhar. Tem pessoas, inclusive, que falam, tem muita gente que fala isso, mas está errado. Essa ideia de, eu vou trabalhar tudo o que eu puder até os meus 30, para eu acumular todo o dinheiro e me aposentar aos 30. Por quê? Porque eu não quero mais trabalhar, eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim. Olha que legal, já imaginou o dinheiro? O dinheiro. Mas são visões de mundo que acabam aumentando o fator estressor dentro do ambiente de trabalho, porque a pessoa se estressa não só pelo ambiente em si, mas pela cosmovisão caída que ela tem das expectativas, das relações que ela tem com as pessoas. Por exemplo, quando ela se acha o centro do trabalho, ela acha que todo mundo mais ou menos tem que fazer as coisas para o agrado dela, em vez de ela enxergar o trabalho como uma oportunidade para servir outras pessoas, né? Então, as coisas não estão saindo do meu jeito, então ela se estressa facilmente, se ofende facilmente, porque as coisas não, ela se sente o tempo inteiro injustiçada, a justiça dela está mais alta do que tudo, né? Exatamente, ela não consegue ver o chefe como alguém que foi instituído por Deus, para que ela pudesse responder e fazer um bom trabalho, como Paulo ensina ao escravo, né, a honrar o seu senhor. Vocês lembram disso lá em 1 Coríntios 7, gente? Ó, o escravo, ele fala isso até em Colossenses 3? Colossenses também. E Efésios. E 1 Coríntios 7, quando ele vai falar, aquele que foi chamado sendo escravo, você tem que trabalhar como escravo. Exatamente. Não é ser crente, mas é escravo. E olha que está falando de escravo, escravo mesmo, hein? Não é assim, não é igual hoje com o CLT. Não é assalariado, CLT, era um escravo de verdade. Exatamente. Então, como que o Evangelho, Reverendo Tiago, ele lança luz? Como é que Jesus encarou o trabalho na vida dele, a obra dele como trabalho, e como que ele começa a mudar a nossa perspectiva pela graça do Evangelho? Okay. O próprio Cristo falou que ele trabalha, né? Ele falou que trabalha. Que trabalha, eu trabalho. Meu pai trabalha e eu trabalho, né? Bom, o Evangelho, ele deve moldar todas as áreas da nossa vida. E uma grande dificuldade que nós temos, de uma forma geral, é tornar o Evangelho real e vivo em todos os ambientes da nossa vida. Quando a gente está em comunidade, quando nós estamos congregando, parece um pouco mais fácil, não é verdade? Nós somos meio que empurrados e levados a esse contexto de vamos ler, vamos orar, vamos meditar na palavra, mas num dia estressante, como que o Evangelho pode fazer parte da nossa vida? Eu quero compartilhar um salmo, Salmo 131, que ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né? Acho que um aspecto importante quando nós lidamos com estresse em qualquer nível é exatamente começar pela parte mais importante. Não querer mudar o ambiente, mas mudar o nosso coração. E o Evangelho é exatamente para isso. O Evangelho, às vezes, não vai mudar ambientes. Você vai continuar tendo um chefe chato, talvez, né? Ou um chefe muito legal, ou alguém... Mas não é sobre isso, é sobre como o Evangelho transforma a minha vida e a minha visão. O estresse é mais sobre o nosso coração do que o próprio ambiente. Exatamente, claro que há influências, né? Há influências, você está num ambiente estressante, você pode também ser levado a isso, mas nunca é determinante. Nunca é determinante. Por que não é determinante? Porque a resposta vai ser sempre o modo em que o meu coração dá aos ambientes que eu estou. E o Evangelho faz isso, Cristo faz isso, Ele nos faz olhar para o coração. Davi aqui está falando no Salmo, e é interessante que ele começa dizendo, antes de descansar, dizendo assim: Senhor, eu estou avaliando o meu coração e eu não estou soberbo. Eu estou avaliando o meu coração e não estou buscando coisas que são altas demais para mim. Eu só quero descansar, quero estar descansado no Senhor. Então o Evangelho conectado a essa realidade, ele não nos faz olhar tanto para fora primeiramente, mas ele nos faz olhar para dentro. E quando nós olhamos para dentro, nós podemos então avaliar o que o nosso coração busca, o que nós desejamos verdadeiramente, onde está a nossa identidade. O Evangelho fala sobre isso. Minha identidade não é o meu trabalho. É interessante, a gente sempre tem duas perguntas: qual é o seu nome e o que você faz? Não é assim? Não é? Então o que você faz? Eu sou pastor, eu sou professor, eu sou mestre, porque nós conectamos a nossa existência ao nosso trabalho.
Mas não é a fonte da nossa existência o trabalho, mas é o Senhor. E o Evangelho corrige essa troca que o homem faz depois da queda no Éden, colocando o trabalho como algo principal, a ponto de não conseguir abrir mão de coisas importantes, aliás, de coisas que não são tão importantes, para assumir responsabilidades familiares com relacionamento com o Senhor. Então, Cristo nos traz essa perspectiva sobre o fato de que o Evangelho começa exatamente olhando para o nosso coração. Então, se eu estou estressado, isso não é sobre o meu chefe, isso é sobre a minha vida. É como o Evangelho está me dando clareza e sustentabilidade para tomar decisões, ou como eu estou então vivendo de uma forma só respondendo aquilo que está. Tá? E Davi faz isso aqui, ele avalia o seu próprio coração. Começamos por aí, né? Que dicas práticas a gente poderia pensar, reverendo, que uma pessoa poderia praticar para que ela pudesse otimizar a atuação dela num ambiente de trabalho? Que práticas do Evangelho poderiam ajudá-la a encarar essas demandas estressoras do dia a dia, coisas que ela poderia fazer? Ok. Primeiro, compreender, para mim, a coisa mais importante, assim, compreender o coração a partir das Escrituras, é o que nós falamos aqui. Quer dizer, manter-se o tempo todo avaliando e fazendo uma autoavaliação a partir da Escritura, né? Segundo elemento é entender dois aspectos, né? Primeiro, o aspecto relacional, no sentido de Gênesis, da cultura, do mandato social, do trabalho, e dizer que a presença dela ali é uma presença que abençoa aquele lugar, no sentido de que o Senhor abençoa por meio do trabalho dela, inclusive trazendo benefícios à própria empresa que ela está, para que possa manter outros funcionários ali. Então, é entender esse aspecto, desde o mandato de Gênesis, que estar ali é algo importante, né, no sentido de produzir, o que você produz, seja um relatório, seja uma aula, seja qualquer coisa, é para a glória de Deus. Eu faço para o Senhor. Paulo fala isso, né? Tudo que a gente faz deve ser feito para a glória, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, lidar com isso é importante. O meu primeiro chefe, o meu primeiro senhor, não é aquele que paga o meu salário, mas é Cristo. Isso mesmo. É Cristo. Cristo é o meu Senhor, e Cristo sendo o meu Senhor, eu vou trabalhar com gratidão, e ainda que eu tenha dificuldades, eu sei, afinal de contas, para quem e a quem eu estou fazendo, que é para a glória de Deus. E o fato de entender Cristo como Senhor molda algumas atitudes. Primeiro, molda a minha disposição no trabalho. Eu vou trabalhar, talvez não estou tão feliz, mas eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com o empenho necessário que precisa, porque eu quero honrar ao Senhor, né? Essa perspectiva do coração. O outro aspecto, né, do senhorio de Cristo, ele também molda o modo em que eu enxergo as pessoas. Eu enxergo as pessoas, quer dizer, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou culpar a outra pessoa, ao contrário, né? Eu posso perceber e ver os erros e pecados e problemas, mas eu vou ter um coração misericordioso, eu vou ter um coração onde serviu ainda, né? E eu vou ter um coração submisso às autoridades, porque eu sei que foi Cristo quem estabeleceu ali, né? E um aspecto também da identidade e da satisfação. Se Cristo é o meu Senhor, ainda que naquele momento eu esteja num trabalho que não seja muito agradável, e obviamente que não me comprometa moralmente, isso é importante dizer, né? Porque às vezes a troca de trabalho, o estresse e tudo mais, não é por uma questão moral, uma questão de eu não me sinto bem, né? Então eu vou sair daqui. Claro que há extremos, há chefes que são, né, chegam num nível de abusadores realmente, né? Mas a grande maioria, eles estão ali para cumprir o seu papel como chefe, e eu e você como empregado, né? E como que nós podemos fazer isso com alegria? Entendendo que fazemos primeiramente para o Senhor. Amém. Amém. Vamos para a nossa segunda cena, então? Vamos. Nós vamos precisar de duas crianças, um menino e uma menina, que saibam ler. Saibam ler. Vamos fazer um unido unité. Todo mundo sabe ler aí? A gente vai fazer o seguinte, ó. Quantas crianças tem aqui dessas aqui da frente? Todos vocês, crianças, vão poder vir aqui em cima, mas 2 vão falar, tá bom? Então vem todas as crianças aqui, vem cá. E nós vamos precisar de 2 adultos, um homem e uma mulher. 2 adultos, um homem e uma mulher.
a alegria que as crianças estão aqui atrás, né? Todas elas participando da peça juntas, né? Seria terrível se eu tivesse que fazer essa escolha, Jenny, seria terrível, tá? A Joy vem cá. Eu vou precisar de criança. E aí? É. Está faltando um homem adulto, atormentado. Joseph vai fazer o papel, Joseph? Vai fazer, Joseph? Já era, Joseph, já foi eleito. Foi eleito. Joy. Então, Joy, dá uma olhada. Peraí, deixa eu botar aqui a cena número 2. Peraí. Você vai ver aqui, você, na narração, você é a Clara, tá bom? Você é a mãe. Você é a Clara, tá? Olha só. Peraí, deixa eu ver aqui. Você, Joseph, vai ser o pai, que é o Ricardo. Gente, então nós temos aqui, eles estão dando uma olhada aqui. Faz ao vivo, não é, reverendo? Quem sabe você pode ficar lá naquela ponta lá, pastor. Então nós temos aqui. Vocês já perceberam que essa é uma família que tem vários filhos. Só 2 vão falar, mas são vários. Poderia ser muito bem uma família da nossa igreja. Está aqui a família Azor. 693 crianças. Tá? Conseguiu. Dá uma interpretada assim, sabe? Não vai precisar acertar. Mas dá para ser das cadeiras aqui. Vamos lá, pessoal. Então, eu começo descrevendo. O pastor Tiago vai ser o narrador. Cena 2 aí. Cena 2. Ele vai ser o narrador. E aí eles vão atuar, tá bom? Prestando atenção todo mundo, porque os detalhes importam, tá? Então, presta atenção nos detalhes. Vamos lá. Esse palco aqui representa uma sala bagunçada. Crianças, faz bagunça aí atrás. Um pouco menos de bagunça. Pronto, já bagunçou. Tá. Ó, crianças, ó. Já foi. Corta a cena agora. Aguenta aí. Elas são atores muito profissionais, tá? Tem brinquedo espalhado pelo chão. Crianças, brinca no chão aí, ó. Tem brinquedo espalhado no chão. Brinca no chão. Sem fazer barulho, ó. Tudo em silêncio. É brinquedo. O sofá tem almofadas jogadas de qualquer jeito.
Ó, crianças, totalmente em silêncio, não pode falar nada, tá bom? Tá totalmente em silêncio, tá? No centro tem copo quebrado, tem um monte de coisa, e o relógio na parede marca 8 horas da noite, 8h03. As crianças aqui, o Pedro, tá? Ele teria 6 anos na história, a Laura teria como se fosse 4 anos, viu, Laura? Você tem como se fosse 4 anos. Eles estão correndo ali, rindo, gritando. Brinca aí um pouquinho as crianças da frente aqui. E a mãe é a Clara. Ela está no meio da sala, segurando um rolo de papel toalha, tentando limpar o suco derramado no tapete. E aí então o pai Ricardo entra na cena, vindo do corredor com a camisa social aberta, visivelmente esgotado. A vida em família pode ser caótica. Na verdade é. Amor e frustração se misturam na rotina e às vezes basta um pequeno estopim para que tudo exploda. Aqui nesta casa é só mais uma noite como qualquer outra, ou talvez não. Pelo amor de Deus, gente, vocês dois, parem de correr, parem de fazer bagunça. A Laura é um monstro e eu sou um super-herói. Monstro não, eu sou um dragão. Essa bagunça, eu já pedi para vocês dois pararem. O que está acontecendo aqui? Isso! Bagunça, gritaria, suco no tapete, brinquedo para todo lado, e eu sozinha tentando controlar tudo. O papai gritou também. Chega! Não dá mais. Os dois. Agora é todo mundo pro quarto, sem desenho, sem história, direto pra cama. Mas eu não fiz nada. Ótimo! Agora você só chega e resolve tudo gritando. Funciona assim, né? Clara, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar e já sou o culpado. Olha essa sala. Você deixou eles fazerem o que quiseram? Ah, claro, porque eu sou um robô, né? Que não cansa. Eu tô o dia inteiro correndo atrás deles, tentando organizar essa casa. E tudo que você faz é chegar e reclamar? Mamãe, você tá brava? Olha aqui. É você que fala. Clara, fecha os olhos. Clara, fecha os olhos. A Clara fecha os olhos, tentando conter as lágrimas. O silêncio pesa no ambiente e o Ricardo passa a mão no rosto, parecendo se dar conta do peso da discussão. Eu não sei mais como fazer isso direito. Clara, com a voz embargada, ainda sem encarar o marido. Nem eu. Silêncio. O Pedro e a Laura, as crianças ficam se olhando, sentindo a tensão. O Ricardo dá um passo para perto da Clara, mas não sabe o que dizer. O relógio faz tic-tac. O choro da Laura... Vai chorando, Laura, faz o choro. O choro da Laura vai diminuindo, mas a bagunça na sala permanece. Mas agora parece apenas um pano de fundo para o verdadeiro caos, o caos interno. Ter filhos é um ato de amor, mas também é um espelho. Eles mostram o que há de melhor e de pior nos pais. E às vezes, no meio do barulho, o que mais assusta não é o grito, mas o silêncio que vem depois. A luz diminui aos poucos, deixando apenas a bagunça iluminada. Fim de cena. Aê! Parabéns. Rapaz, eu assustei com o Joseph, cara. Na hora que... eu assustei. Pode sentar aí, pastor. Roberta, eu assustei com o Joseph porque ele falou de um lugar de verdade, né? Falou com o coração. Meus irmãos, só para eu ter uma ideia aqui, quantos aqui são
pais que têm filhos. Aqui no Retiro somos vários ainda, né? Alguns ainda não, outros já têm filhos crescidos, né? Mas essa é uma cena, todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Essa é uma cena hiper comum, né? Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, na vida de uma família, isso vai acontecer. Pastor Tiago, isso já aconteceu com você? Nunca. Eu não me identifiquei. Quantos anos estão os meninos? 11 e 8. 11 e 8. Eles nem falam, tadinho. Eles nem falam. Fala, vai escovar o dente. Papai, já escovei. É. Eu não consigo brigar com eles. Ó, se você não for fidedigno aqui, eu vou chamar a Luana para falar Não, no seu lugar. É sério. Eu falo assim, meninos, obedeça o papai. Papai, nós amamos obedecer você. É sério. Aí eu chego em casa. O nosso maior prazer na vida é o mandato da obediência. Eles falam isso todo café da manhã. A Luana, eu chego em casa, a Luana fala assim, ela está me esperando na porta com uma xícara de café, é claro. Luana, ela fala eu percebi. Assim, querido, você já chegou, as crianças já fizeram tudo, agora o tempo é só nosso. É sério. Isso está gravado. Isso está gravado. Aí as crianças vêm, me dão um abraço, falam, papai, como foi o seu labor hoje? Como foi o seu labor? Aí nós sentamos Vocês estão dando risada do quê? Aí nós sentamos na sala e nós então cantamos um hino juntos. O 155 do Novo 155, Cântico, Castelo Forte? Castelo Forte. Todas as noites? Isso. E depois nós falamos das nossas responsabilidades cumpridas. E nós finalizamos com um beijo. E as crianças já estão todas prontas, porque elas se arrumam antes. Automaticamente. Cenas da vida irreal. Eu estava olhando que eu quase chorei aqui. Mas meus irmãos, é incrível. A gente ri de nervoso, né? E uma vez eu conversei com os presbíteros, ano passado, a gente estava falando assim, gente, eu pedi oração, eu falei, orem por mim, porque é difícil isso, né? A gente ocupa essas posições pastorais, posições presbiterais, né, diaconais, líderes da igreja, mas nós temos pessoas de carne e osso como a gente que moram dentro da nossa casa, pecadores como nós somos. E parece haver, reverendo, não sei se você já percebeu, uma distância nesse assunto entre aquilo que a gente julga que deveria ser o ideal. Família margarina é uma expressão que o reverendo Lucas Carvalho, cadê o Lucas Carvalho? Está aí em algum canto ali. O reverendo Lucas Carvalho usa essa expressão, família margarina. Mas a nossa família não é margarina. Não é assim que as coisas são. E novamente, reverendo, por que esse caos na estrutura familiar acontece? Assim, se a gente pensasse espiritualmente sobre esse assunto, fazer uma análise, de onde isso vem? Tem um autor que ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali haverá um conflito, vai ter conflito, né? E os conflitos e essa estrutura, esses problemas familiares, obviamente que eles surgem da queda, né? A partir da queda, então a funcionalidade familiar, ela é comprometida, né? Por quê? Porque cada um de nós queremos o nosso próprio reino. Isso é interessante. Nós queremos o nosso reino. Eu quero o meu reino como marido. Eu quero descansar. Eu quero chegar em casa, eu não quero ouvir que as crianças fizeram bagunça. Eu quero chegar em casa e dizer assim, não, eu quero ser reconhecido por chegar em casa cansado e receber um abraço e dizer assim, olha, que bom que você chegou, descansa, está tudo em ordem, né? Então, esse contexto da família reflete o coração caído do conflito, onde mostra o nosso reino e mostra os nossos ídolos do coração. Fico impressionado como isso é assustador. O egoísmo natural do pecado, eu acho que todos nós, em todas as medidas a gente lida com isso, é tão grande que isso cria fraturas imensas. Por exemplo, no gabinete pastoral, a gente acaba lidando com muitas situações de esposas que chegam frustradas, falando, eu não aguento mais, o meu marido não me ouve, o meu marido não percebe o quão cansado eu estou. Será que ele não percebe que eu estou acabada? Ele chega em casa e ainda exige de mim alguma coisa, mas ele não percebe que eu passei o dia
na cozinha, passando, lavando louça, preparando comida, e ainda tive que lidar com os meninos. Então tem um senso de que ela assim, eu tenho o direito de me estressar, mas ele também está pensando da mesma forma, no reininho dele. Ele está pensando, poxa, eu passei o dia trabalhando, cheguei esgotado, será que ela não consegue enxergar o meu valor? E nisso as crianças, por incrível que pareça, pensam dessa forma também, porque elas têm os egoísmos delas, em que elas enxergam o mundo pela ótica apenas, não é nem delas, é dela, porque ela pode ter um irmãozinho, mas se ela tiver que acabar com a raça do irmãozinho, para que o reininho dela seja preservado, ela vai fazer isso também. Então cada uma delas também lida com seus coraçõezinhos egoístas. Então o egoísmo é um negócio muito forte na justiça própria. Exatamente, é aquilo que Tiago descreve, que é o auto-engano, né? Então eu olho, eu avalio, eu percebo algumas coisas em mim, mas eu não trato aquilo, e aquilo vai crescendo, e principalmente dentro do ambiente familiar, onde nós estamos mais à vontade, né? Então nós expõe o nosso coração, e o ambiente familiar é exatamente para isso, né? Também, Deus nos deu relacionamentos para isso, para que o nosso coração fosse tratado, né? E o Paul Tripp fala uma coisa interessante, ele fala que os nossos relacionamentos não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então, nós paramos, né, de enxergar às vezes o ambiente familiar como um lugar onde o meu coração é exposto, os pontos cegos são mostrados, né? Os confrontos acontecem, porque ninguém vai conseguir me confrontar tão profundamente, humanamente dizendo, a não ser a minha esposa, que convive comigo, que vê os meus pecados. E por isso tem que falar para os solteiros, né? Assim, os solteiros que estão doidos para casar aí, viu? Cuidado. Casamento é perigoso, porque você vai estar exposto. Exatamente. O tempo inteiro, seu coração, suas motivações vão estar expostas diante do seu cônjuge o tempo inteiro, e isso é bom. Isso é bom, isso deve acontecer. Agora, uma coisa interessante é como que nós passamos a ver o ambiente familiar muito mais às vezes como um peso do que como uma bênção, né? Então, perdão, a gente percebe na fala deles que o ambiente familiar é algo penoso. Nós perdemos a habilidade de ver as coisas rotineiras e até mesmo cansativas às vezes, como bênção da parte de Deus, poder educar um filho, poder sentar à mesa, poder ter uma conversa com a esposa e com o marido. Então essa rotina tira de nós, né, ou nos leva a perder a alegria e o contentamento dentro da família da aliança, e uma perspectiva. Por quê? Porque o caos pode estar ali muitas vezes na educação de filhos, né? Eu educo, parece que não acontece, eu falo A, a criança vai fazer B, mas eu sou parte, e eu sou na verdade a família da aliança, de enxergar, né, o marido, a esposa, os filhos dentro desse pacto, e ao estar nesse pacto eu tenho um compromisso com eles, de não primariamente fazer a minha vontade, mas de fazer a vontade de Deus e servi-los, né? Isso que você falou aí, eu estava pensando aqui, essa questão de como eu enxergo as coisas, é tão essencial. Quando a gente vai falar na igreja sobre criação de filhos, muitas vezes, os presbíteros já pegaram isso o tempo inteiro. Os pais chegam e falam assim, cara, me dá uma fórmula, me dá um livro, o que você faz, qual que é o segredo de $1 milhão que você ainda não me contou, para eu botar jeito nesses meninos, para eles acordarem na hora que eu quero, para que eles comam na hora que eles passem o fio dental. Então existe uma frustração muito grande dos pais, porque eles acham que existe em algum lugar, alguém escreveu uma fórmula mágica, e alguém está guardando, está escondendo essa fórmula mágica, mas no dia que ele descobrir essa fórmula mágica de rotinas e horários, e formas de dar castigo, então tudo vai se solucionar. Mas o que você está falando aí, que na verdade, essa fórmula mágica está na mudança do óculos, pelo qual eu enxergo os membros dessa casa, pensando no amor de Deus. O que é amar de verdade? Amar envolve a maneira como eu enxergo as pessoas. Por exemplo, se o pai enxerga um filho como um estorvo, que eu tenho que carregar esse estorvo. Por exemplo, eu sei de pai que já virou para outro pai e fala, não tenha filhos, você não está pronto, é terrível, você vai perder a sua vida, você vai perder o seu sono. Então ele já passou a enxergar os filhos dele como um grande problema do qual ele não pode mais escapar. Ele perdeu uma visão correta sobre os membros da casa. Eu digo que é mais do que o óculos, é o próprio olho. É o olho mesmo, né? É a profundidade, né? De não conseguir ver, porque o que acontece também, eu sou pai, quem tem filho aqui sabe disso, nós adoramos obediência, nós criamos nossos filhos para eles serem obedientes, e quando eles nos obedecem,
a gente não está muito preocupado em que eles desobedecem e pecam contra Deus. A gente está mais preocupado, às vezes, que eles desobedecem e ferem a nossa autoridade, né? Porque, veja bem, no diálogo isso transparece. Transparece em que sentido? No modo em que eles intervêm com as crianças. Não há conversa sobre o Evangelho. É simplesmente ira, frustração. E nós demonstramos isso, né, no nosso dia a dia, de dizer, por quê? Porque eu estou mandando você fazer. Cala a boca, porque eu estou mandando você calar a boca. Por que eu tenho que fazer isso? Porque tem que fazer, tudo bem. Mas por que não um diálogo sobre o contexto do Evangelho? Tem uma ilustração no livro de duas autoras, a Jessica Thompson e a Elise Fitzpatrick, sobre pais fracos, Deus forte, né? E ela conta que tem filhos e os irmãos... Inclusive, um bom livro, né, Bom Rev? livro, exatamente. Se alguém quer um livro bom com a visão bíblica sobre boa educação de filhos a partir de uma perspectiva bíblica, Pais Fracos, Deus Forte, editora Fiel, Elise Fitzpatrick e a Jessica Thompson. Sim. E tem um episódio dos dois irmãos brigando, e uma delas separa os filhos, né? Acho que a Jessica faz isso, e aí uma criança esbraveja assim, eu odeio o meu irmão, né? E ela diz assim, bom, qual a resposta que eu daria fora do Evangelho? Você tem que amar o seu irmão, porque ele é o seu irmão. Você tem a obrigação de amá-lo. Você tem a obrigação de me obedecer, porque eu sou o seu pai. Você tem a obrigação de escovar os dentes na hora que eu mando, porque eu sou o seu pai. Isso não é Evangelho. O Evangelho vai dizer exatamente o seguinte, olha, assim como você, eu também tenho dificuldade de obedecer. Obedecer a Deus e obedecer às vezes às pessoas. Mas como que o Evangelho pode, por meio de Cristo, nos dar a oportunidade de obedecer, não por amor a mim, e nem por causa do seu Pai, mas por causa de Cristo Jesus? Na prática, o que você está falando é que eu devo... Gente, eu queria que todos prestassem muita atenção nessa proposta que o reverendo Tiago trouxe. O que ele está propondo é o seguinte, que eu, na prática, no dia a dia, fale palavras do Evangelho nas situações mais ordinárias e corriqueiras do dia a dia. Eu ouvi de um autor também de aconselhamento bíblico falando, você tem que trazer as coisas eternas, grandiosas, para dentro da sua casa. Você tem que falar, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais. O seu filho nunca vai ser um crente se o único evangelho que ele aprende é só no domingo na igreja. Se o papai e a mamãe não conversarem com palavras do evangelho, com conceitos do evangelho, na hora de escovar o dente, na hora de arrumar a cama, na hora de resolver um conflito, se Deus não for trazido, por exemplo, eu ouvi desse autor falando assim, você perguntar para o filho, filho, o que você acha que Deus está pensando sobre isso que você acabou de fazer? É muito diferente de você simplesmente chegar cacetando o seu filho, né? O que você acha que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lembrar o que a palavra de Deus diz? Porque a palavra tem poder para mudar o coração das pessoas. Então, eu realmente uso o Evangelho na prática, nas menores coisas. E também o elemento da esperança, né? Sim. Trazer esperança para o ambiente familiar de que o Evangelho transforma. E nós vimos uma coisa interessante no diálogo, a criança perguntando assim, você está bravo? É claro que as crianças percebem o nosso humor, né? E às vezes nós perdemos a oportunidade como pais de olhar e dizer assim, sim, eu estou, e eu pequei contra você e contra Deus, eu queria pedir perdão. Porque essa autoridade, esse desejo que nós temos de dominar os nossos filhos, muitas vezes, pelo menos simplesmente porque temos a autoridade, isso faz com que a gente seja ferido muitas vezes. E não tomemos o Evangelho como parte também, né, da nossa... Por quê? Porque os nossos filhos expõem os nossos pecados. Expõe o nosso pecado, né? E nós podemos ver neles coisas que nós fazemos e que irrita a gente, porque a gente faz também, né? Então, eu sempre digo assim, os conflitos familiares são grandes oportunidades de Deus moldar o nosso coração diariamente e aplicar, na prática, o Evangelho da graça de Cristo. Rev, Tiago, eu tenho orado, inclusive, recentemente, muito sobre Deus derrama amor verdadeiro no meu coração, sempre pela minha esposa e pelos meus filhos, principalmente pensando na relação também com os filhos. Eu preciso amá-los de verdade. Eu preciso lembrar que isso para Deus é uma prioridade na minha vida. Se eu tivesse que escalar quais são as prioridades para Deus, as primeiras e depois as secundárias, botar dinheiro dentro de casa é secundário. Matricular os meus filhos numa boa escola é secundário. Prover roupa para eles é secundário.
tudo nasce de uma disposição verdadeira de amar como Deus me amou. É entender de que eu sou amado verdadeiramente de Deus. Está pensando em 1 Coríntios 13, esse amor que consegue superar uma série de coisas. Eu olho para os meus filhos não como estorvos, não como fardos, mas eu falo, eu vou olhar para as minhas crianças como Deus olha para mim, como uma criança, como um filho amado, com olhos de, isso que você falou, de esperança, de piedade, de misericórdia e esperança. E dentro da educação de filhos, eu sempre falo para os pais o seguinte: às vezes nós fazemos uma afirmação como pais, como famílias da aliança, e na prática do dia a dia fazemos ao contrário. Quando nós apresentamos nossos filhos para o batismo, nós estamos dizendo que nós cremos que Deus está trabalhando no coração deles, que eles não são pagãos, que eles fazem parte da fé, que eles fazem parte do povo. E às vezes nós tratamos nossos filhos como pagãos no dia a dia. Mesmo. Como se eles precisassem ser completamente evangelizados, né? Eu estou fazendo aqui uma distinção, desculpe se tem alguém aqui, eu já fui batista, então eu sei do que eu estou falando. Presbítero Charles também. Né? Então, às vezes nós tratamos nossos filhos como meros pagãos, que precisam de algum momento ser alcançados. Isso não quer dizer que não deva ser visto também na aliança, né? Mas eu creio que Deus está trabalhando no coração do meu filho, ainda no dia mais caótico e mais pecaminoso dele, porque Deus tem um pacto comigo. Amém. Na família da aliança. É teologia do pacto para valer. Não é só na hora do batismo infantil, é no dia a dia. Amém. Vamos para a nossa última cena então, pessoal. Nessa nós precisamos de dois adultos, um homem e uma mulher. Essa é a última cena desta manhã. Um homem, Mauro, isso! Mauro, vem! Darilene também, Darilene? Vem, Darilene, pode vir. Pronto. Vamos para a nossa última cena. Eu sei, ele ficou de pé para medir um negócio, sobrou para ele. É a melhor maneira de chamar voluntários. É sem querer querendo, é a lá Chaves. Não, aqui, ó, pode ficar aqui, ó, pode segurar na mão. Aqui, ó. Darilene, esse aqui? É isso, pode segurar na mão, Mauro, pode segurar na mão. Ah, pode aumentar. Você é a Ana, eu sou o Marcos. Tá pegando mais um microfone ali. Olha lá. Pode passar esse microfone aqui. Esse microfone aqui pra cá, o de trás é o seu. Alô, atenção. 2, 1, 2. Pode ver aí rapidinho, dá um tempo pra você vai ver que é uma discussão de um casal depois de um longo dia de trabalho. Ele chega em casa, a Dari vai estar sentada. Essas coisas entre parênteses, eu fico só preenchendo as lacunas e vocês fazem as falas, tá? E aí o pastor Tiago faz esse narrador logo. Isso aqui é o narrador em off. E Heavy, lá no final também tem um narrador lá também, tá bom? Gente, vamos lá então para a nossa última cena dessa manhã. Presta atenção que essa cena você já viu antes, tá? Minha família é uma peça, Lá em imperfeita casa tem que família. tirar o sapato para entrar em casa. E gente, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. É uma cena conjugal, mas eu garanto que ela serve para absolutamente todas as pessoas, inclusive para os solteiros. Há uns dias atrás, algumas irmãs vieram conversar comigo sobre a necessidade de que na igreja nós falássemos mais palavras direcionadas aos solteiros. E elas estavam certas quando elas vieram falar comigo. A gente precisa falar mais sobre a maneira como os solteiros precisam guardar o coração, preparar o coração, entender a sua solteirice. Mas inclusive quando a gente tem cenas matrimoniais, essas cenas também são para os solteiros, tá bom? É para fortalecer a fé e prepará-los. Então vamos lá. Descrição, o nome dessa cena é Luzes Acesas, tá? Luzes Acesas. Descrição. Esse palco aqui está mostrando
o quarto de um casal, tá? A luz está fraca, o ambiente está um pouco desarrumado, tá? O relógio na parede está marcando 1h37 da manhã, madrugada, tá? A cama está desfeita e a Ana, essa aqui é a Ana, levanta a mão, Ana, eu sou a Ana, tá? A Ana está sentada na beirada da cama ali, só com a roupa já para dormir, braços cruzados, e então o Marcos vai entrar no quarto, tirando os sapatos, olha lá o sapato na mão dele, também visivelmente cansado, narrador. Às vezes, as discussões mais difíceis acontecem quando o dia já deveria ter acabado. Quando o corpo pede descanso, mas a mente não se cala. É nessas horas que certas verdades vêm à tona. Então a Ana sem olhar para o Marcos. Nem adianta entrar devagar. Você nem mandou mensagem. Ana, pelo amor de Deus, são 1h37 da manhã. A essa hora você vai falar essas coisas? Sim, a essa hora. Já passou tanto tempo que você nem lembra que eu passei a noite toda te esperando. Ai, meu Deus do céu. Canseira, hein? Eu estava no bar com o pessoal do trabalho. Eu disse que poderia demorar. Podia demorar. Sempre pode, né? É sempre mais fácil estar do lado que aqui. Aqui onde eu estou, eu só ouço a sua cobrança. Eu trabalho o dia todo, chego cansado e ainda tenho que lidar com isso. Não, Mauro, Marcos. Levanta. Não, Mauro. Marcos, você... Gente, agora. A segunda é sempre melhor. Ela incorporou. Você não tem que lidar com nada. Você simplesmente não lida. Você ignora. Canseira. Você é igual a todas as mulheres. Por que você faz tempestade por tudo? Silêncio. A Ana respira fundo, fecha os olhos tentando se controlar, mas quando ela fala novamente, a voz vem mais calma, mais carregada de dor. Não é tempestade, Marcos. É solidão. O Marcos encara a Ana, por um instante ele parece hesitar, mas logo desvia o olhar, exausto. Eu não sei mais o que você quer de mim. Talvez nada. Talvez eu só esteja percebendo que não tem mais nada para querer. Marcos olha para ela, finalmente entendendo o peso daquelas palavras, e o silêncio entre os dois se estende. O relógio faz tic-tac, a luz vai diminuindo lentamente. Nem toda ruptura começa com um grito. Às vezes, é apenas uma luz acesa no meio da noite e um silêncio que já não pode ser mais ignorado. A luz se apaga, fim da cena, aplausos. Você encarnou aí, hein? Você encarnou aí. Obrigado, Maurão. Obrigado, Dari. Vocês são muito legais. Chega aqui, Heavy. Nunca aconteceu, né? Eu particularmente, meus irmãos, quando a gente montou essa cena aqui, a parte que acaba mais me doendo, invertendo aqui já o de trás para frente da cena, Heavy, é esse momento que ela parece que conclui que não tem mais nada para salvar dessa situação. Parece que a coisa já andou tanto, ela já desgastou tanto, e eu já vou fazer essa menção, meus irmãos. Uma coisa que nós como pastores acabamos percebendo, o conselho da igreja, é que muitas vezes quando a coisa chega para o conselho da igreja, ela não chega lá no início, ela não chega, pastor, queria que você me ajudasse porque está começando a ter uma situação lá em casa. Não, na verdade é exatamente o contrário. O casal já chega no gabinete, ou o pastor ou a esposa, pastor, isso já aconteceu uma vez, hoje à tarde nós vamos encontrar com advogado de divórcio e nós vamos assinar os papéis. E o pastor põe a mão na cabeça, pelo amor de Deus, como assim? Normalmente o nosso pensamento é, logo vocês, a gente não estava sabendo de nada. Então, pastor Tiago, como é que é esse veneno da discórdia
ou não só da discórdia, mas no caso aqui existe uma questão de comunicação desse casal, né? Vamos falar um pouco de comunicação. Como é que a comunicação de um casal pode acabar chegando nisso aqui, num cenário de descompasso? Como é que é isso, pastor? Assim, dando uma liberdade para você poder falar aí sobre esse assunto. A gente acaba sempre rodando e indo para o mesmo lugar, né? Qual que é esse lugar de avaliação importante? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, do que o coração está cheio. Então, as nossas palavras, você já disse assim, por exemplo, olha, eu falei isso daqui, mas não era o que eu queria ter dito? Povo direto, né? Eu falei, mas não era isso que eu queria ter dito. Bem, se não fosse, você não falava. Por quê? Porque nós dicotomizamos a intenção do coração com aquilo que nós falamos. É claro que há problemas de interpretação, há problemas de entendimento do outro lado, de fala, de palavra errada, enfim. Mensagem por WhatsApp. Mensagem do WhatsApp que não dá para entender a tonalidade, né? Mas sempre é uma questão do coração, né? Então, comunicar-se é algo do coração. E Paulo fala isso, por exemplo, em Efésios, quando ele escreve a partir do capítulo 4, sobre versículo 25, a boa comunicação, ela vem exatamente de uma transformação do coração. Então, nessa cena, o que nós temos? Nós temos Ana se sentindo solitária e sozinha, né? Ignorada e solitária. Nós temos Marcos se sentindo pressionado e sobrecarregado por uma esposa que o cobra, né? E qual que é o padrão de comunicação deles? Marcos ele é defensivo, né? E Ana, ela expressa sempre dor e um pouco mais combativa que ele, né? Inclusive, muito típico esse tipo de construção aqui de cena, né, reverendo? Assim, sim. Muitas famílias, infelizmente, têm esse padrão da esposa que ela se sente no direito de estar cobrando, e o marido que acha que está sendo cobrado demais, e de que ele é justificado em ter algumas atividades meio externas à casa. Então, por exemplo, qual é o problema do cara chegar tarde demais em casa? Eu só estava com os colegas do trabalho no bar, espairecendo um pouco. E ela, poxa, mas você nunca está em casa. Sempre o mesmo argumento toda vez. Você sempre está ou no futebol, ou então parece que tem uma balança quebrada dentro de casa, e que ela sempre toca o disco do mesmo jeito, ou às vezes algo diferente disso. Sim, e aí o que acontece? Não consegue mais ter uma comunicação bíblica, né? A manifestação da comunicação é as insatisfações, ou defensivamente, ou agressivamente, para poder tentar lidar com a questão, mas buscando o seu direito e não uma resolução do conflito. Muito né? bom. Então, isso é um problema. Porque não consegue encaixar a fala. Você falou isso, mas você falou... Então, as interpretações sempre são... Ou seja, o Marcos, ele busca passar tanto tempo fora para lidar com o conflito. E ela esperando de madrugada também para lidar com o conflito. Ou seja, não conseguem mais comunicar-se biblicamente, né? Uma coisa que eu percebo no meio desses processos pecaminosos do coração aí, que a gente falou de justiça própria e egoísmo, mas essa questão do orgulho é muito forte, né, Rev? O orgulho de não se permitir ser moldado por algo que o seu cônjuge diga. Então, você se defende, porque eu tenho que defender o meu território. Então, muito frequentemente, meus irmãos, ao longo dos anos de casamento, muitos casais vão se tornando mais e mais orgulhosos, e eles não aceitam isso, em parte porque eles vão se acostumando com a dinâmica da casa, e eles vão se maltratando dentro desse orgulho. O respeito vai embora, as palavras mudam, né? As palavras de carinho passam a dar lugar a palavras de aspereza, palavras de provocação, inclusive. Então, porque rapidamente isso aqui poderia virar algo bem rapidamente diferente, né? O pavio é curtíssimo, né? Então já vai logo para a ofensa. Até uma coisa que eu estava pensando ontem, Rev, na hora que eu estava lendo aqui o diálogo, como que processos de perdão no passado são esquecidos, e aí a gente traz à tona dentro de uma conversa dessa de novo, coisas que já foram perdoadas, mas que elas nunca foram devidamente guardadas, e aí elas voltam em forma de rancor, de amargura, mas você de novo, você está fazendo aquilo que você fez daquela vez. Aí o cara, mas eu achei que você tinha me perdoado daquela vez, você tinha ou não tinha me perdoado, né? Então, esses processos de trazer o passado à tona, e parece que eles ficam sempre patinando no mesmo lugar, né? Nunca resolve, nunca anda para frente, parece que está sempre patinando.
esse estar no mesmo lugar o tempo todo é porque não olha para o próprio coração. Agora, veja bem, nós temos duas questões importantes aqui: olhar para o coração, mas também considerar a dor do outro, né? Então, uma esposa que quer atenção, ela está errada? Não. Mas se isso for a fonte do contentamento, sim. Ele quer um tempo para ficar, ok, mas qual a necessidade? E ambos não estão buscando primariamente a satisfação no Senhor para poder tratar. Porque quando eu vou tratar um problema conjugal, né, seja em casa, seja no aconselhamento, e a pessoa está com uma demanda de que eu preciso que isso mude para que eu consiga mudar, aí é um problema grave. Porque eu posso mudar sem que o outro mude. Não é ignorar o pecado do outro, mas a transformação começa no meu coração. Então não é a minha esposa que muda e eu mudo. Isso pode ser mútuo, pode ser de ajuda, uma base, né? Mas normalmente nós estamos atrás, quando fala de conflito conjugal, de mudanças no outro para que eu me adapte ou para que eu me sinta melhor, para que eu responda melhor. Então, se você não chegar nesse horário, eu não vou agir dessa forma. Se você não falar assim comigo, eu não vou fazer isso, que é a transferência da culpa que nós colocamos. Então há a necessidade que o outro mude, obviamente, né? Assim, o marido que ame sua esposa, que fique com ela, uma esposa que, né, trate bem o seu marido, o respeite nesse sentido, mas eu não posso colocar a mudança da minha vida sobre responsabilidade da transformação no outro. Eu preciso buscar primariamente. Responsabilidade individual é uma coisa muito séria. Diante do Evangelho, gente, o primeiro pecado de Adão e Eva foi um pecado de transferência de culpa. Senhor, eu seria mais feliz se a mulher que tu me deste não fosse vidro e se quebrou, se o amor que tu me tinhas era doce e acabou. Adão faz isso, né? A culpa da minha infelicidade é Eva. Aí Eva, por sua vez, faz a mesma coisa. A culpa da minha infelicidade é a serpente. Ninguém assume responsabilidade individual. E nesse sentido, reverendo Tiago, em termos de assumir responsabilidade individual, que tipo de noivo Jesus é para nós como igreja? Nesse sentido de responsabilidade, como é que Jesus salvou o nosso casamento com Ele, assim, na sua visão, assim? Sim, ok. Bom, tem um capítulo do livro Como as Pessoas Mudam, do Timothy Lane e Paul Tripp. Outro bom livro, viu, pessoal? Outro bom livro aí, ó. Fala de novo. Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp e do Timothy Lane. Editora Cultura Cristã. Cultura Cristã. Pronto. E no capítulo 4, ele fala sobre ser casado com Cristo. Eu acho interessante isso, porque ele fala assim, o casamento humano, né, você entra com o que é bom e ruim, a outra pessoa entra com o que é bom e ruim, e o que acontece? Você se casa com aquela pessoa e vai mudando e transformando, porque esse é o propósito. Mas ele fala que o nosso casamento com Cristo é diferente. Nós entramos com tudo o que é ruim e Ele entra com tudo o que é bom, né? Então isso é a nossa, podemos chamar isso de união com Cristo. Então eu posso ter o meu casamento transformado por causa da obra de Cristo e da aplicabilidade do Evangelho, primeiro, porque eu não preciso suprir a minha justiça. Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha justiça. Eu não preciso que o meu cônjuge pague pelos pecados dele para mim, porque Cristo pagou pelo pecado dos meus cônjuges. No meu cônjuge eu posso perdoá-lo, né? Eu não preciso encontrar razão de satisfação plena e esperança no meu cônjuge, porque Cristo é isso na minha vida. Ou seja, ainda que a minha esposa peque contra mim, né, vamos lidar com isso e tudo mais, mas a minha expectativa de contentamento não está sobre ela, está sobre o Senhor, porque Ele é o meu Salvador, né? E principalmente uma perspectiva também, né, de que esse ambiente transforma o meu coração, para que eu seja mais parecido com Cristo, e o elemento da eternidade. O casamento é uma demonstração visível e terrenal daquilo que nós estaremos vivendo, ou que nós viveremos, na verdade, por toda a eternidade com Cristo, né? O casamento prega para mim todos os dias, amém, que um dia eu encontrarei a pessoa perfeita. Amém. Eu encontrarei a pessoa perfeita, a pessoa completamente perfeita. Não é a minha esposa, não sou eu, é Cristo Jesus. Amém, amém. Na prática, e para finalizar, pessoal, coisas práticas que a gente pode fazer para encarnar o Evangelho nos hábitos e comportamentos de um casal. Pensando em voz alta, eu começo e você vem atrás de mim. Meus irmãos, eu creio que se a gente entender que o nosso casamento é uma oportunidade
para servir o outro, e a minha felicidade vai estar em servir o outro, eu creio que isso pode moldar as nossas palavras. Essa conversa poderia ter sido muito diferente se, por exemplo, quando o marido chega em casa e ele vê a esposa de pé, em vez de ele começar a se justificar, ou ela começar a se justificar, ele virar e perguntar para ela assim: meu bem, como foi o seu dia? E meus irmãos, às vezes é tão simples, porque basta selecionar melhor as palavras para a gente começar uma conversa. Meu bem, como foi o seu dia? Eu estava pensando em você hoje, estava orando por você, como é que foi o seu dia hoje? Isso já quebra logo de cara aquela tentativa de você ficar brigando por algo. Você fala, em vez de eu chegar falando de mim, como foi o seu dia? E depois dela falar e falar assim: meu bem, como foi o seu dia? Essas duas, engraçado, né? Eu não estou tentando psicologizar nada aqui não, é porque eu acho que realmente essas duas frases, em que eu dou maior honra ao outro do que a mim mesmo, elas já quebram esse ciclo de justiça própria, elas já mudam o tom de uma conversa. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que a palavra branda, ela aplaca o furor, e no meio de uma discussão, quando um dos dois decide usar palavras brandas, isso diminui o tom de uma discussão que poderia pegar um outro rumo. Então são formas de pegar coisas da palavra de Deus e moldar a comunicação. Por exemplo, lá em Pedro, 1 Pedro 3,8, esse eu vou tentar falar de cabeça, tá? Mas olha só, como é que uma comunicação de um marido e uma mulher pode ser. Finalmente, irmãos, sede todos igualmente compadecidos, de igual ânimo, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal com o mal, ou injúria com injúria, antes bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Pois quem quer ver dias felizes, refreie a língua do mal, pratique o que é bom, bom, e pense por alcançar a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que praticam o que é bom, sobre os justos, mas os ouvidos do Senhor não vão ouvir, estou parafraseando o final aqui, não vão ouvir as orações daqueles que praticam o mal. Então existe uma comunicação evangélica, uma comunicação virtuosa, em que eu decido ser humilde, fraternalmente amigo, eu decido fazer isso, eu decido ser misericordioso, eu decido não pagar o mal com o mal, eu decido não pagar injúria com injúria, mas eu decido usar a minha língua para a glória de Deus na comunicação. Por aí, Ref? Exatamente. Efésios 4, ele vai falar pelo menos 4 elementos importantes sobre como eu devo me comunicar. Primeiro, é falar a verdade, em amor. Falar a verdade em amor aí, ó. Falar a verdade, quer dizer, eu não posso, quando eu digo assim, tá tudo bem, tá, mas a minha expressão facial está dizendo o contrário do que o meu coração, isso é mentira. Eu não quero resolver o conflito, eu quero simplesmente talvez evitar para não ir a algo maior, mas não resolvo, continuo com a mágoa. O outro aspecto é tratar o coração com relação à ira, quer dizer, resolver agora, resolver hoje, não deixar, né, prolongar para o outro dia. O outro aspecto é usar a sua palavra, como foi colocado aqui, com brandura, não só o conteúdo, mas a tonalidade. Isso é muito importante, né? Porque a tonalidade também expressa coisas do nosso coração. Eu acho que 1 Pedro 3, né, santificar Cristo em vosso coração, estando sempre prontos para dar razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e gentileza. Então, a forma é importante, não só o conteúdo. Porque tem gente que comigo eu falo a verdade mesmo, mas fala rasgado, fala batendo. Sem misericórdia. Sem misericórdia. E o último aspecto é o perdão. Porque Paulo fala, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo. Quer dizer, o meu olhar para a esposa, para o marido, tem que ser em Cristo. Ele é suficiente para isso. E aí Paulo, quando vai falar de casamento lá na frente, os papéis, antes de cumprir os papéis, eu devo entender que eu preciso cumprir esse papel em servidão, porque ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, depois vocês vão cumprir, porque você não pode só cumprir por cumprir. Eu vou fazer isso por fazer, você marido, esposa, mas a sujeição ao outro dentro da família da aliança é importante. Amém. Reverendo Tiago, muito obrigado, foi joia poder fazer esse exercício. E eu quero, meus irmãos, fazer uma última coisa. Os presbíteros que estiverem aqui agora dentro do salão, poderiam dar um pulinho aqui na frente? O presbítero William está aqui. Quem está ali? Presbítero Charles está aqui também.
Eu sei que os outros também estão resolvendo outras coisas. Reverendo Lucas Carvalho. Meus irmãos, no dia a dia da igreja,